Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar aqui na apostila com aquele dinheirinho que nós usamos na nossa aulinha ao vivo. Vamos abrir a apostila na página 19. Antes de a gente começar a aula mesmo, assiste ao vídeo que eu deixei ali no plural que conta um pouquinho da história do dinheiro. Vamos relembrar então o que nós conversamos na terça-feira na nossa aula? O nome do dinheiro aqui no Brasil é real. E o símbolo é o R, R do real, e esse S cortado que recebe o nome de cifrão. Esse S cortado, o cifrão, é o símbolo do dinheiro. Aqui no Brasil, nós temos notas de dinheiro e também temos moedas. Nós temos a nota de R$ 2, que no verso tem uma tartaruga marinha. Temos a nota de R$ 5 e a garça ilustrando o verso. Temos a nota de R$ 10 com uma arara ilustrando. E a nota de R$ 20, onde aparece o senhor Mico-Leão Dourado. Na nota de R$ 50, quem aparece é a onça pintada. Na de R$ 100, aparece a garoupa, que é um peixe. E na nota de R$ 200, a mais novinha da família, aparece o lobo-guará. Em todas as notas, animais brasileiros são homenageados. As moedas que fazem parte do dinheiro brasileiro são de 5 centavos, a moeda de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e de R$ 1. Nós tínhamos há alguns anos a moeda de 1 centavo, mas ela deixou de ser produzida e hoje não faz parte mais do nosso dinheiro. Esse foi o kit dinheirinho que você destacou para usar na aula de terça e também na aulinha de hoje. Você ganhou uma nota de R$ 2, uma de 5 e uma de 10. E de moedinhas você ganhou de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Então agora vamos começar a fazer nossas atividades calculando com o dinheirinho. Eu não sei se você tem o costume de guardar moedas num cofrinho, mas a minha amiga Joana faz isso direto. Qualquer moedinha que ela consegue, ela põe no cofrinho. Agora ela está com um problema. Ela quer saber quanto dinheirinho já tem no cofrinho dela. E adivinha quem vai ter que ajudar? Nós, claro! Olha aí a Joana. Ela tá meio embananada com as moedas, gente, até tá mordendo a língua. Então, vamos organizar as moedinhas para ajudar nossa amiga Joana. Vamos separar só as moedinhas de 5 centavos. Quantas moedas você vê? Uma, duas, três, quatro. Então, vamos juntando, vamos somando. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Quanto Joana tem em moedinhas de 5 centavos? Se a gente somar as quatro, ela tem 20 centavos. Agora me diz, quem tem 20 centavos pode trocar esse dinheiro por moedas de 10 centavos? Sim, ela pode. Por quantas? Quantas moedas de 10 centavos eu consigo com os 20 centavos da Joana? Duas moedinhas. Duas moedinhas de 10 dá o mesmo valor que 4 moedinhas de 5, 20 centavos. Agora é a vez das moedas de 10 centavos.
Quantas moedas a Joana tem? 1, 2, 3, 4, 5 moedinhas. Vamos contar de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50. Então, ela tem 50 centavos. Ela pode trocar por moedas de 25? Sim, ela pode. Por 2 moedas de 25, porque 25 centavos mais 25 centavos vai dar 50, é o mesmo valor. Então, sim, ela pode trocar por 2 moedas. Opa, e a gente pode trocar essas moedinhas da Joana por moedas de 50 centavos? Sim. Quantas moedinhas de 50 a gente consegue? Uma só, claro. Se a gente tem 50 centavos com moedinhas de 10, podemos trocar por uma moeda de 50 e fica a mesma quantidade. Bem pensado. Agora é a vez de a gente organizar as moedas de 25 centavos. Se a gente juntar todas as 4 moedas que ela tem, a gente consegue 25 mais 25, que dá 50, depois mais 25, que dá 75, e juntando a última moeda, a gente consegue 100 centavos. E 100 centavos é a mesma coisa de R$ 1. Olha que bacana! 100 centavos, R$ 1. Então, quanto que a Joana tem em moedas de 25 centavos? Ela tem R$ 1. Dá para trocar por moedinhas de 50 centavos? O que você acha? Dá sim! Ela pode trocar por 2 moedas de 50. 50 mais 50 dá 100 centavos. E ela pode trocar sim. Será que ela pode trocar essas 4 moedas por moedas de R$ 1? Sim? Quantas será que ela consegue? Uma moeda, uma moedinha de R$ 1. E a pergunta D diz assim: quantos centavos equivalem a R$ 1? Quanto é que eu falei ali em cima? 100. 100 centavos é igual a R$ 1, forma a mesma quantidade. No cofrinho da Joana tinha 2 moedinhas de 50 centavos. Juntando as duas, 50 mais 50 dá 100. E a gente já viu que 100 centavos é a mesma coisa que R$ 1. Então, vamos escrever R$ 1. Dá para trocar essas 2 moedas por moedas de real? Claro! Quantas ela consegue? Uma, juntando as duas de 50, troca por R$ 1. A pergunta C é a seguinte: quantas moedinhas de 10 centavos ela precisa para poder trocar por uma moeda de 50? 10, 20, 30, 40, 50. Ela precisa de 5 moedas de 10 para poder trocar por uma moeda de 50 centavos. E quantas moedinhas de 25 centavos ela pode trocar para ter uma moeda de 50 centavos? Ah, e ela tem que trocar 2 de 25. 25 mais 25 dá 50. E aí ela pode trocar pela moedinha. Agora, para facilitar a vida da Joana, vamos registrar aqui na tabela os valores que a gente conseguiu? Quanto ela tinha mesmo de moedinhas de 5 centavos? 5, 10, 15, 20. 20 centavos. E moedinhas de 10, quantas ela tinha? 10, 20, 30, 40, 50. 50 centavos. Contando as moedinhas de 25, a gente viu que ela tem 1, 2, 3, 4. 100 centavos, que é a mesma coisa que R$ 1, beleza? E 2 moedas de 50 centavos também formam 100 centavos, que dá R$ 1. Então, vamos registrar direitinho aí.
Depois, vamos ver quantos reais tem nesse cofrinho. Juntando essa grana toda, quanto dinheirinho ela tem? 20 centavos, mais 50 centavos, mais R$ 1, mais R$ 1. Vamos juntar os centavos primeiro? 20 mais 50, 70 centavos. R$ 1 mais R$ 1, R$ 2. Então, a nossa amiga Joana tem R$ 2,70. Sabia que semana passada a Joana conseguiu R$ 2,75? Só um pouquinho a mais, né? Vamos usar moedas para desenhar esse valor aqui nas caixinhas. Pode ser que você use todas as caixinhas amarelas, pode ser que sobre, pode ser até que precise de mais, porque tem muitas maneiras diferentes de a gente formar R$ 2,75. Veja aí como você vai fazer, depois tira uma foto e me manda, tá? Falando em moedas, olha o que temos na página 23. Moedas mágicas? Temos uma história para ler, vamos lá? A mochila de ouro. Dois vizinhos bem-humorados, um pobre e um rico, gostavam de pregar peça um no outro. Um dia, o pobre foi à casa do rico pedir um pedaço de terra para plantar. O rico deu ao amigo a pior área que tinha. No meio da terra dura e seca, o pobre encontrou uma mochila cheia de moedas de ouro. Como a mochila se encontrava nas terras do amigo, o pobre foi direto à casa do rico contar o que tinha no terreno dele. O rico proibiu o pobre de usar suas terras e correu ao terreno para tomar posse da riqueza. Mas ao chegar, encontrou apenas uma casa de marimbondos. Achando que tinha sido enganado, enfiou-a num saco e foi para a casa do pobre. Lá chegando, gritou: Compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta. O pobre fez o que o vizinho pedia. O rico jogou o saco e gritou: Agora feche a janela, compadre. Assim que o saco caiu no chão, os marimbondos se transformaram em moedas de ouro. Do lado de fora, o rico ouviu o som do metal e pediu: Compadre, abre a porta. E o pobre respondeu: Socorro! Os marimbondos estão me matando! E deu uma. O rico foi embora, percebendo que o feitiço tinha se voltado contra o feiticeiro. E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ridículo. Quem nos contou essa história foi a Silvana Salerno. Ela sempre viaja pelo Brasil e escuta um monte de histórias diferentes. E depois ela junta todas num livro. Essa história que nós lemos está no livro Viagem pelo Brasil em 52 histórias, onde temos muitas histórias interessantes. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa história. Pergunta número 1, da página 25. Quem são os personagens da história que você acabou de conhecer? Quem é que participa dessa história? O vizinho pobre e o vizinho rico. Excelente. Pergunta 2. Segundo o texto, o que o vizinho pobre foi pedir ao vizinho rico? O que era mesmo? Ele queria uma mochila? Não, ele queria um lugar para plantar. Aí o vizinho rico achou que seria uma boa ideia pregar uma peça no vizinho pobre. Que tipo de terra o vizinho rico deu para o vizinho pobre plantar? Uma terra boa? Uma terra dura e seca? Claro, foi uma terra dura e seca. Pergunta 4. O que o vizinho pobre fez quando achou a mochila no terreno?
Ele pegou a mochila e escondeu? Não, né? Ele foi honesto. Ele foi avisar o dono do terreno. Nós vimos que a mochila era mágica. Quando o vizinho pobre olhava, tinha uma coisa. Quando o vizinho rico olhava, tinha outra coisa. Então vamos ver. Vamos marcar número um no que o vizinho pobre encontrava. Ele encontrava marimbondos ou moedas de ouro? Moedas? Então põe número um perto de moedas de ouro. Então, marimbondos era o que encontrava o vizinho rico? Uhum. Pode pôr então o número 2. Quem você acha que realmente levou a maior peça, que se deu mal nessa história? O vizinho rico ou o vizinho pobre? Hum? 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 O vizinho rico? Concordo com você. Essa história quis nos passar uma mensagem, quis nos ensinar alguma coisa. O que será que é para a gente aprender com ela? Bom, eu escrevi aqui que não é certo querer prejudicar os outros. Foi por isso que o vizinho rico se deu mal. Ele quis prejudicar um amigo. Isso aí não é uma coisa boa. Se você pensar uma coisa diferente, pode registrar aqui, ok? Aqui na atividade 8, nós temos um pedacinho da história. Lá chegando, gritou: Compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta. Nós vamos pintar de amarelinho todos os sinais gráficos que apareceram no trecho acima. São sinais que nos ajudam na leitura, mas eles não são letrinhas. Então vamos marcar o acento da palavrinha lá, a vírgula, os dois pontinhos. Essas duas coisinhas curvadinhas que parecem uma vírgula voando, mas se chamam aspas, o ponto de exclamação e, por fim, o ponto final. Agora, vamos fazer cada um desses sinais aqui nos quadrinhos amarelos. Cada um desses sinais tem um trabalho especial. É para a gente saber quando dar uma paradinha, é para a gente saber quando terminou a frase, quando a gente tem que falar mais animado, quando a gente sabe que alguém está falando no meio da história. Então, esses sinais são bem importantes para que a gente consiga entender o que a gente leu. Agora vocês vão fazer uma ilustração. Olha só esse pedacinho da história. Lá chegando, gritou: Compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta. O pobre fez o que o vizinho pedia. O rico jogou o saco e gritou: Agora feche a janela, compadre. Então, pensa num desenho para representar essa parte da história. E depois escreve uma frase para me dizer o que é que você fez. Para a gente terminar, nós temos aqui na página 28 a atividade 1. E nela você vai ver o valor das moedas em cada linha e anotar nessa coluna da direita. Depois, lá para baixo, eu vou deixar a resposta para você conferir. E aí pode pôr um certinho, tá? E a atividade 2 é mais uma para a gente pintar os sinais gráficos que aparecem nesse trechinho aí. Do lado de fora, o rico ouviu o som do metal e pediu: Compadre, abra a porta. E o pobre respondeu: Socorro! Os marimbondos estão me matando. E deu uma gargalhada. O rico foi embora, percebendo que o feitiço tinha se voltado contra o feiticeiro. Lembra, nós não estamos pintando as letrinhas, estamos pintando as marquinhas que nos ajudam a entender melhor o texto. Depois clica para conferir se você pintou todos os sinais gráficos que apareceram nesse trechinho.
E a nossa aulinha chegou ao fim. Guardem os dinheirinhos que a gente vai usar em outras aulas, ok? A gente se encontra na terça-feira na nossa aula ao vivo, porque segunda é feriado. Bom fim de semana para todo mundo e um beijão bem grandão!